Olá, está começando um programa especial. O canal Republic completa 2 anos de história, 2 anos abrindo espaço para ideias, para o pensamento crítico e para conversas que ajudam a compreender os desafios e as oportunidades do nosso tempo. E é justamente nesse espírito que estamos aqui nesse encontro. E ao meu lado, a minha colega e apresentadora Cris Bart. Olá, Carlos Totti, a todos que nos acompanham. Ao longo destes 2 anos, o Republic se consolidou como um espaço para quem acredita na força do conhecimento, na força da liberdade, do empreendedorismo e da construção de um país muito melhor. E para celebrar esta data, nós reunimos duas lideranças empresariais que vivem diariamente os desafios do Brasil real e que ajudam a pensar o futuro dos negócios, da economia e da sociedade. É isso aí, Cris. Está conosco o advogado tributarista, investidor e líder empresarial Sérgio Levin. Completando este time para esta conversa esclarecedora, o empresário Eduardo Estima, um executivo com uma trajetória consolidada nas áreas de seguros, finanças e no mercado automotivo. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui neste debate. Muito obrigado, eu. É uma honra dividir o conhecimento de vocês e tenho certeza que quem está nos acompanhando vai aprender muito nesse bate-papo. Uma das principais premissas do Republic, né, é estimular o pensamento, o senso crítico, e certamente a experiência e vivência de vocês vai ajudar os nossos telespectadores nesse desenvolvimento que tem tudo para ser transformador. Muito obrigada. Bom, a gente sabe que nós vivemos mudanças profundas nos últimos anos. Mudanças nas empresas, nos consumidores, e a forma de trabalhar e de liderar também mudou. Na visão de vocês, o que mais mudou na forma de empreender e de liderar? Vai, Sérgio. Você é um grande empreendedor e líder. Não, é assim, primeiro queria agradecer a oportunidade, né? E dizer da minha satisfação de estar aqui dividindo a bancada aí com o Eduardo, que é amigo de longa data também. E agradecer ao Winston, né, e ao canal do convite que fizeram. Bom, realmente nós vivemos uma transformação imensa na nossa realidade, não só brasileira, como mundial, né? E há uma releitura de tudo, a partir, principalmente, eu vejo, né, assim, a inteligência artificial, ela imprime uma velocidade e um nível assim que a gente não consegue acompanhar, a gente fica tonto com o que está vivendo, né? A nossa geração, então, que viveu toda essa transformação digital, são coisas inimagináveis, né? Assim, eu às vezes converso com a minha mãe, né? Ela diz, olha, eu praticamente, assim, eu estou atrasado e sei que a nossa geração não vai conseguir acompanhar, a nossa não acompanha, né? Mas a geração dos nossos pais simplesmente não tinha refrigerador em casa, né? Eles tinham um bloco de gelo que eles recebiam de manhã. Então, todos nós temos um desafio permanente, e as organizações também, de correr atrás dessas mudanças, né? E o tipo de conhecimento que se exige também é diferente. As habilidades que se exigem são diferentes, né? Se antes, assim, até nos colégios, assim, que eram conteudistas, etc., hoje o que se exige é uma análise crítica, uma capacidade de adaptação, a soft skills que se fala, de convivência, etc., né? E as próprias lideranças não podem mais ser impositivas, as pessoas estão muito conscientes, têm oportunidades, etc. Então, são tempos de perplexidade, mas também de oportunidades. E depois a gente pode falar um pouco do Brasil, né? Que aí tem várias situações a serem analisadas, dificuldades, inclusive, mas aí é um longo debate. Sim, a gente tem aqui um debate longo sobre isso, mas Eduardo, o que você acha disso? Olha, eu sou feliz com as mudanças, com as transformações que o mercado nos oferece, tá? Nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos uma série de mudanças, de modernizações, ou então etapas bem marcadas de mudanças no mundo, seja na forma de tu produzires, na forma de tu
te comunicares, de tu receberes informação. E só que esse espaçamento vem diminuindo, ao ponto, como disse bem o Sérgio, citou a IA, né, em que a informação na semana passada é totalmente ultrapassada, né? Eu vejo um mundo muito polarizado, um país muito polarizado. Nós estamos gravando em Porto Alegre, tremendamente polarizado. E isso aí, eu não sei até que ponto atrapalha ou ajuda, mas é como eu vejo o mundo atual. Eu sou grato por estar participando dessas mudanças todas, eu acompanho o que eu posso e me esforço para acompanhar, mais até, Sérgio, do que a gente correr atrás, a gente tem que acompanhar ou tá na frente, né? Eu cito, vocês não vão se lembrar disso, mas o Sérgio talvez se lembre, o fax, ninguém precisava de um fax. E um dia o fax Eu tenho chegou... certeza que nós lembramos, Lembramos né, e muito bem de vocês fax. mataram a pau, Mas o fax, ninguém precisava de um fax. E chegou o fax. Então, tem uma série de coisas que ninguém precisava, ela chega, facilita a vida da gente. Algumas criam dependências, tá? Eu acho que tem algumas coisas como scrolling. Hoje a gente ficar esse vício de ficar girando tela num aparelho que não existia, né? Tá? Existia na entrada da casa, daquela casa que tinha, né? Lá numa mesinha tinha um telefone que tocava, sei lá quando, de vez em quando. E hoje a comunicação, a instantaneidade é uma coisa que eu acho maravilhosa. A gente pensando em Republic, 2 anos parece pouco. Mas, por outro lado, a palavra que move o mundo parece que é celeridade. Então, tudo muito acelerado. Então, em 2 anos, muita coisa mudou. E é isso que eu quero saber de vocês, se a população, se as pessoas, o brasileiro, está preparado para lidar com tanta mudança a todo tempo e também com a inovação, que é a realidade, não é mais o futuro, é a própria realidade das pessoas dentro das suas casas, nas suas empresas, nas suas relações pessoais. Bom, sobre esse ponto, né? Então, há algum tempo atrás, não muito, as pessoas esperavam a revista na porta da casa para se informar. Então, a Time, nos Estados Unidos, o pessoal esperava ali, pegava, lia antes do vizinho, sabia coisa que o vizinho não sabia. Te acrescento aí uma coisa só para lembrar, né? Domingo à noite no Brasil, aquilo ali pautava a nossa semana. Aquele programa que existia era o único e pautava a nossa semana. E aquilo ali era a verdade. Tá? Verdade. Então, só para te ajudar nisso aí. E havia também alguns colunistas que detinham, eram oráculos, porque eles falavam sozinhos, né? E formavam a opinião pública. Totalmente. Então isso mudou radicalmente, porque hoje são múltiplas fontes de informação e não oficiais, inclusive, né? Contraditórias entre si. Algumas delas não são confiáveis, isso também a pessoa tem que aprender a selecionar. Porque, bem ou mal, até para contribuir, acaba que cada pessoa virou uma fonte de informação, né? Como ela tem a sua rede social, ela tem praticamente o seu canal de TV, é uma fonte de informação. E fazer essa curadoria do que é de fato real ou não é muito complicado. Não, e as informações chegam mais rápidas, muitas vezes, através dessas fontes do que da Reuters, por exemplo. Sim. Então, é mais rápido. Né? Então, eu aprendi, nós estamos no prédio da Famex, que eu não estudei aqui, mas eu aprendi que a informação mais rápida que existia era da rádio. Porque o jornal só no dia seguinte, a TV tinha que conduzir uma câmera até lá, e eram os 3 sistemas, né? E a rádio, o cara não precisava estar lá, ele comunicava, o locutor comunicava o fato, tá? E hoje todo mundo tem um aparelho na mão, um celular, vai ali, segura o celular e está transmitindo, como tu bem dissesse, a tua versão, né, tu citasse, a informação é instantânea hoje. Mas tem um detalhe, tá, Sérgio? Tu tens muito mais fontes para buscar a informação e tu tirares a tua conclusão. Só que eu acho que as pessoas não estão fazendo isso. Elas estão recebendo as informações da onde elas estão acostumadas a acompanhar.
seja de um Instagram, seja de uma TV aberta, ou seja do que for, e aquilo ali continua sendo verdade. Tanto que nós temos assuntos que não chegam nas TVs abertas, de jeito nenhum. Aqui no Brasil, por exemplo, não chegam nas TVs abertas. Então a pessoa não tem essa informação. E aí nós partimos lá para a questão, nós estamos cheios de livros aqui na volta, junto com os 2 anos do Republic, que é a formação, é a educação, ou a falta de formação, que nós estamos vivendo isso aí. E falando assim, em tecnologia, que a gente está passando por isso, né? E cultura das empresas, inclusive. Na opinião de vocês, qual foi a mudança mais importante que as organizações precisaram fazer ou precisam fazer também para se tornar competitivas no cenário de hoje? Tem diversas frentes ou eixos para se trabalhar isso, né? Se tu tá seguindo alguma tendência, tu tá atrasado, né? Nós acabamos de falar sobre o fax que não precisava e foi lançado. A questão da mão de obra hoje é um problema mundial, tá? Da falta de mão de obra. No caso do Brasil, nós temos um assistencialismo que eu sempre defendi, que pessoas que não têm condições de se sustentar, que eu nem vou entrar tanto na profundidade de que não precisaria um governo para pedagiar essa passagem de dinheiro, mas que deveriam receber alguma forma de sustento para se manterem. O que está acontecendo hoje é que tu não consegue pessoas para trabalhar, porque as pessoas não estão querendo trabalhar em virtude da cesta assistencialista que estão recebendo, tá? Isso, eu sou presidente do IBEF, Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, e eu comecei em março do ano passado a nossa gestão, e um dos objetivos dos projetos nossos foi a educação financeira para crianças de 6ª série. Esse projeto andou o ano passado inteiro, tá? É coordenado pelo meu vice-presidente Ismael Santos, junto com o Rick Menassi, que é a empresa que foi contratada para isso, Pré-Start, que é a expectativa de nós criarmos novas gerações que saibam lidar com as finanças. As finanças é uma coisa assim, parece sério falar em finanças, mas não é. Por que nós começamos isso? Foi um insight que apareceu num evento de fevereiro do ano passado, foi a primeira vez que se falou que 30% do dinheiro do Bolsa Família pulava direto por um Pix para uma bet, tá? Aí as pessoas me perguntam, tu é contra as bets, então a gente deveria, né, cuidar das bets, ter limite? Não, eu não sou contra a bet. Cabe a cada um cuidar de si, o indivíduo que cuide de si. Mas no momento que tu vê que 30% de um dinheiro assistencial, que é uma assistência, vai direto para bets, que mais de 40% das famílias aqui do estado do Rio Grande do Sul estão completamente endividadas, devem mais do que vão ganhar. E na nossa época, talvez a de vocês também, eu acredito que ninguém recebeu educação financeira na escola. Eu acho que a educação é um ponto muito importante. E se eu puder me adiantar aqui, eu te digo até o seguinte: nós trabalhamos tão sério nisso que a gente não queria trabalho voluntário em escola. Nós participamos já da Junior Achievement, meu irmão é o presidente do conselho, nós trouxemos para cá, o líder disso foi o André Leuferman, nosso colega de IE, ex-presidente do IE, mas não é trabalho voluntário, a gente queria e está sendo agora o primeiro, a implantação na grade curricular. Então, o processo se desenvolveu através de gamificação, ou seja, o aluno ele é o ator principal de um game, ele escolhe o papel dele e ele trabalha naquele semestre e se estende agora a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª série. Tá? Começamos pela cidade de Tapejara, foi a primeira cidade no estado. Eu fiquei impressionado, tivemos 2 vezes lá, o Ismael e a equipe já tiveram 4, 5 vezes. As professoras, são 550 alunos da 6ª série já atendidos imediatamente, tá? Então elas estão sendo formadas nesse momento por aulas por vídeo, tá? Nós conhecemos as professoras todas, elas todas estão entusiasmadas, nenhuma vai levar tema para casa para corrigir, porque a IA vai fazer isso, e o acompanhamento é automático. E agora em agosto, quando voltam as aulas em agosto, a gurizada da 6ª série já começa a ter as aulas na grade curricular.
Aí o ano que vem tem Sensacional. sexta, que entrou da quinta para cá, mais a sétima que saiu dessa formação da sexta para a sétima. E vai assim até esse aluno desse ano aqui chegar na nona, tá? Então já tem outras cidades que estão agora viram na imprensa, coisa e tal, e começaram a pedir, mas nós estamos fazendo primeiro lá. Precisa de apoio para variar, né? Os empresários locais têm que bancar o negócio, a prefeitura não dá nada, tá? Mas por que a gente está pedindo para o empresariado local? Porque aquele meio, aquele ambiente que vai melhorar, né? E a gente espera só uma coisa, que a gente tenha novas gerações mais conscientes. O projeto, inclusive, se chama Contar Consciência Financeira. Agora eu quero conversar com o Sérgio. Sérgio, a gente ouve muito no popular, empreender no Brasil é para grandes heróis, é uma batalha hercúlea, é muito difícil, é quase impossível. E aí eu te pergunto, de ti mesmo, que aí é uma referência em empreendedorismo, o ambiente econômico para o brasileiro empreender é facilitador ou cada vez mais dificultador? E quando é que tu percebes a mudança no perfil do investidor e do empresário brasileiro? Pois é, bom tema, e se conecta com o tema anterior, porque eu participei também da Junior Achievement e participei do conselho e tudo, e realmente, assim, o trabalho da Junior, ele é de formação para o empreendedorismo, né? Para a criação de produtos, de é legal até te explicar como é que como é que se concebe um produto, como é que se embala, como é que se comercializa, impostos e tudo isso, né? Então é uma experiência muito boa. E a questão financeira também, porque o Brasil, agora entrando no teu tema, o Brasil é um país que sufoca o empresário. E quantos hoje preferem manter o seu dinheiro no banco, né, aplicado aí, com os títulos do governo, por exemplo, são em tese seguros, a arriscar o seu capital. E do ponto de vista pragmático até não estão muito errados, né? Porque hoje os riscos são muito grandes. Um problema associado a isso, as pessoas não sabem fazer conta, e também não sabem juntar causa e efeito. Por que hoje o Brasil paga taxas de juros que vem pagando? Existe uma razão, né? E a gente sabe que um dos problemas disso aí é a atuação do governo, que é perdulário, que não consegue fazer uma economia, né? Não consegue gastar menos do que arrecada e vai sobrecarregando, vai passando o chapéu a cada vez. E a gente tem visto quantas empresas no Brasil estão passando por dificuldade, empresas de todos os portos. Eu ia não dizer, é empresa pequena ou média, empresa muito grande também, porque elas que queriam crescer, queriam se alavancar há alguns anos atrás, o cenário mudou radicalmente. E radicalmente, e esse pessoal hoje... Não, e a gente se preocupa porque essas coisas elas não estão sendo endereçadas. O horizonte aí, as perspectivas não são... Desse ponto de vista, assim, macroeconômicas, não são animadoras, né? Se agrega a isso, essa questão da mão de obra, né? Hoje, qualquer empregador compete com o Bolsa Família. Olha, um percentual grande da população está empregado no Bolsa Família. Então, significa o seguinte, agora, por exemplo, essa escala 6x1, né? Isso, para alguns setores, é muito complicado. É muito complicado. Ainda ontem eu estava vendo uma legislação nova, assim, uma jurisprudência nova, não, que determinado grupo, as mulheres, elas vão ter um tipo de tratamento que os homens não têm. Bom, o que significa? Acaba que a mulher vai ser mais excluída, porque o empregador vai pensar duas vezes antes de contratar, né? Então, todas essas iniciativas, elas têm consequências. E o Brasil hoje, especificamente o Brasil, ele enfrenta problemas de regulação, problemas de carga tributária excessiva. Agora nós temos uma reforma tributária que vai fazer o empresário conviver com 2 regimes ao mesmo tempo, por um longo período, possível aumento de carga tributária, porque no Brasil não tem como ter reforma sem aumento, né? Sim. Isso, quando tem reforma, porque nós vamos ver algum aumento. Então, é óbvio que as pessoas hoje no Brasil, quando o jovem se forma, ele quer empreender, porque as carreiras tradicionais também começaram a mudar, né? E aí eles, bom, mas por onde é que eu começo?
tem também a concorrência hoje de grupos que trabalham com tecnologia, que são grandes players internacionais que vêm para cá, né? Então, bom, mas é um ambiente muito desafiador mesmo, né? E aqui o estado do Rio Grande do Sul também passa por problemas particulares, aí eu acho que a gente passou por uma grande enchente, etc. Então, assim, mas no entanto, a gente não pode desacreditar do empreendedorismo, porque não tem saída. O que importa, assim, é a educação, para que as pessoas tenham consciência do ecossistema, do que se trata, né? Que se qualifiquem, né? Por isso a Júnior eu acho fantástico, um projeto super importante, que se qualifique. E eu acho, assim, de alguma maneira, a sociedade civil se movimenta para fazer algum suporte também, né? Eu vejo, por exemplo, as nossas entidades aqui, o IEE, o próprio IBEF, etc., elas fazem um tipo de atuação para as pessoas se tornarem um pouco mais conscientes do que se passa, né? O Brasil precisa melhorar. E além dessas questões, tem outras que lidam com o empreendedorismo, que são questões trabalhistas, outras pautas sociais que às vezes são descabidas e são levadas para dentro das empresas. Então, tudo se torna cada vez mais desafiador. Muito, e assim, o negócio ele tem que pagar o governo. É a primeira coisa. Ele tem que pagar o que é o primeiro. 5 meses de trabalho inteiro. Exatamente. De qualquer Só pagando empresa conta. grande, pequena, média, para pagar impostos até o final de maio, né? Pagar o funcionário, e boa parte do que o funcionário, em tese, recebe vai para o governo também, através da tributação da folha. Poderia ganhar muito mais se não Muito tivesse mais. esses tributos. Né? Essas concepções de FGTS, que o governo vai administrar, depois ele corrói completamente os fundos. Essa equação que tu trouxe aí de as profissões tradicionais mudando, Isso. o empreendedorismo, né, sendo um espaço cada vez maior. Sim. O cenário brasileiro, os impostos, tudo ali, de certa forma, empurrando contra. É um desafio, de fato, para quem vai fazer o negócio. E tem que pagar a conta e tem que sobrar um pouco para quê? Para pagar a contingência. Que depois vem a ação trabalhista que tu não contava, o acidente do trabalho que tu não contava, né? Questões de mercado, etc. Então, aí tem que contemplar a internet, aí tem que... Tudo é um emaranhado de situações. E por isso que os jovens estão voltando para a casa dos pais, né? Isso é um fenômeno também. Né? Sim, eu li essa semana mais de uma notícia sobre isso, do número de jovens que não estão saindo da casa dos pais e o número de jovens que está voltando para a casa dos pais, porque não conseguem construir uma vida como foi a geração passada, de ter a sua casa própria, o seu carro, uma faculdade, filhos, porque na concepção o poder de compra diminuiu muito. Barbaramente. E está cada vez mais difícil conseguir uma posição em que tu tenha um recurso para cobrir tudo isso. E é muito louco pensar, né? Diminuiu barbaramente o poder de compra, mas também nunca foi tão favorável assim à maioria da população, né? Então, o caminho que foi trilhado precisa ser muito bem repensado. Sim, tem mais produtos para comprar. A oferta hoje é muito maior, tá? Tu pensa assim, tempo dos nossos avós aqui, tá? Tu bem falasse sobre a geladeira com uma barra de gelo dentro. E não faz tanto, né? Não faz tanto. O que tinha? O cara comprava comida, exato, tá? Vestia a família e eram bastante filhos, então a roupa do maior vem pro menor, do menor vai batendo. Quando chega lá embaixo, coitado, tá todo remendado. Mas era assim, tá? Cara, hoje todo mundo quer um tênis novo, quer não sei toda hora. E assim, ó, aí vem os marketplaces porque aí vem o mercado maravilhoso, né? Abrem-se as brechas e o marketplace, por exemplo, entra e te satisfaz imediatamente. Tá? Foi criado no Japão agora, isso aí eu li a semana passada, estudei bastante sobre isso. Está criando um vício tão grande em marketplace do cara comprar alguma coisa, é mais importante do que o cara receber o bem. Tá? Isso aí é generalizado, é o cara olhar e procurar e dizer, pá, comprei isso, agora fico esperando. Dependendo, no mesmo dia, no dia seguinte, 5 dias, aqui no Brasil é o que mais demora por causa da importação. Eles criaram um marketplace falso, os produtos são falsos, a tua compra é falsa,
é só para satisfação. E o top do uso é ao redor de 3 horas da manhã. Quando a pessoa acorda às 3 horas da manhã e fica fissuradaça, vai lá, se atira no negócio. Então, Vem a ansiedade e ela ao invés descarrega dela ali. comprar lá no Mercado Livre, na Amazon, vou citar alguns nossos aqui, a Shein, a Temo, etc., ela vai nesse aqui, que ela já está cadastrada, olha as coisas, adora ver, não sei, dá pontuação, faz tudo, e não gastou um centavo, dormiu de novo, passou à vontade e acabou. É um episódio de Black Mirror. Exatamente. Bom, Eduardo, indo nesse Exatamente. caminho, eu vou aproveitar também para te fazer uma pergunta em específico. A gente sabe que a credibilidade ela é um ativo fundamental nas áreas de seguro e finanças, né, principalmente. Como construir uma relação de confiança com o cliente, com o público, num cenário de tantas mudanças? Eu acho que o princípio, o Sérgio vai me ajudar nisso aqui, mas o princípio é uma palavra muito simples, ética. Ser ético. Tu ensina para o teu filho, para tua filha, ser ético. O que é ético? O que é certo? O que é errado? Nós passamos uma temporada agora de alguns anos com a desconstrução cultural muito forte. Isso aí vem da escola de Frankfurt, com Gramsci, tá? Que era um grande que inventou a desconstrução cultural. O que é certo, não é tão certo assim. Para um pouquinho só. Ele diz assim, não, isso aí está errado. Mas como assim está errado? Eu acho que pode. Então, essa perda do tirar a noção do que é certo e o que é errado, o que acontece? A pessoa simplesmente, qualquer coisa que ela fizer tá bom, ela perde o sentido ético da sua vida. Então, para tu construires uma carreira, e tu vê pessoas hoje com 20 e tantos anos dirigindo empresas, tá? Com tremendo sucesso, ela tem que ser ética. Tá? Ela tem que partir de princípios éticos. Sem dúvida. O tema da confiança, não só confiança, como competência também. Não, perfeito. Os dois. Né? Claro. Eu sei que eu vou chamar Eduardo, eu vou ouvir lá um diagnóstico consistente. Né? E nós subestimamos a importância da confiança, né? Porque a confiança é o lastro. Né? Quando se vive num país em que não se tem confiança sequer na moeda, nem nas autoridades, nós não temos. Quem é que tem confiança na moeda brasileira hoje? Ela está se deteriorando. Quem é que bota num cofrinho dinheiro e guarda 1 mês, 2 meses, 3 meses? Ninguém. Não, e assim, e os exemplos que vêm de cima, que são os piores possíveis e cada vez piores, né? E a sensação que nós temos, assim, diante de autoridades que deveriam ser modelo, né? E que Inspiração, que são lideranças lamentáveis, assim, que não se preocupam mais em parecer éticas. É aí que está a mudança. Porque talvez antes houvesse um simulacro, assim, né? Um teatro, mas assim, hoje isso se perdeu também. Então, num ambiente assim, fazer negócio fica muito mais caro. Todo mundo cobra mais para emprestar o seu dinheiro, né? E eu acho que esses pontos aí acabam tornando o Brasil um país mais difícil para fazer negócio, né? Ou, comparativamente com sociedades em que há uma presunção de boa-fé. E essa presunção de boa-fé ela é construída também a partir das instituições. As instituições têm que funcionar direito. O contrato, quando ele for feito... Tem que ser respeitado. Foi firmado, é um contrato. Né? E que possa ser colocado no contrato tudo aquilo que as 2 partes ou 3 partes decidem. Exatamente. E não, isso não pode, porque a lei, de acordo com a lei número tal, não pode. Ou que está na cabeça de um juiz, que a lei não é essa, porque eu acho que a lei não está boa. Então, olha, e o mundo também, né, não é, a gente tem outros casos aí, há uma certa deterioração, eu acho, né, desses valores, desses princípios. Em todos aí. Os segmentos da sociedade, nas amizades, nas famílias, nos ambientes de trabalho, né? A ética é algo pouco praticado hoje em dia. E voltando aos antigos, aos nossos antepassados, né? O bom comportamento, o te comporta. Perfeito. É ter o bom comportamento, é saber agir em determinadas situações e entender que nem sempre vai ser favorável a mim. Eu vou ter que ter de ver ser favorável a outras pessoas. Então, é tudo misturado. Está nos grandes poderes e está nas nossas relações mais próximas.
essas trocas existem em todas as esferas. E assim, a sociedade brasileira, ela é empreendedora, né? Pô. Ela na verdade, ela se mexe para dar um jeito, né? Há quem diga que brasileiro faz sucesso em qualquer lugar do mundo, Isso é fazendo verdade. qualquer É verdade, coisa, né? É verdade. Eu gravei um episódio de podcast que a gente Só tem. para te complementar, eu acho que as lideranças ainda são piores do que a sociedade e são reflexo não da má fé das pessoas e nem da corrupção das pessoas, muito mais do despreparo das pessoas. Eu ainda acho isso. Eu gravei com o Ricardo Von Tobel e ele é um cara que presidiu Coca-Cola, né? Presidia Neugbauer, ele já viu alguns lugares do mundo, né? E ele reconhece que o pessoal de fora, então na época de Coca-Cola, tem os brasileiros como os melhores para gerir um negócio e adaptar a mudanças, porque se tu pega lá os nórdicos, tá? Olha os nórdicos, vamos lá. Todo mundo fala tanto, né, dos nórdicos, lá tem o welfare state maravilhoso, tá, né? E lá o governo cobra caro, mas ele entrega. Não é verdade. Eles cobram muito caro. Tanto que o Ozempic, que é como é a Novartis. Não é Novartis, é outro nome. É uma empresa lá da Noruega, não. tá? Ela vendeu tanto, gerou tanto imposto para o governo, que o governo resolveu aumentar o percentual de impostos sobre a empresa. Por quê? Porque eles tinham que contratar mais gente para cuidar dos impostos que ela estava causando. E agora, por exemplo, veio o Monjaro e derrubou, né? Tá? Mas isso é uma questão de mercado, simplesmente. Mas empreender no Brasil, é um ato de coragem. É interessante porque o executivo, o empresário, ele teve que se acostumar a conviver com a inflação e a gestão era diária. Me lembro do overnight, aquilo. Era assim, tinha que proteger o dinheiro diariamente. E outra coisa, quantos anos eu me lembro, assim, no dia 30 de dezembro, vinha um pacote tributário para vigorar no dia seguinte. Olha a mudança que tinha que ser feita. Aparece um maluco e diz assim, ó, está congelado o dinheiro. Tá, quem tem dinheiro na conta, a pessoa acabou de receber o salário. Isso era 28 de fevereiro. Recebeu o salário de manhã, o dinheiro ficou preso. Das empresas, de todo mundo. Aquilo foi surreal. Então, isso aí nós vamos conter a inflação assim. É como se o sofá fosse culpado pela traição, quer dizer, é um absurdo isso, né? E nós brasileiros vivemos a planos em cima de planos, nos reinventando. E assim, tu fala do empreendedor, do empresário, a pessoa que recebe seu salário se reinventa sempre. Porque nessa época de José Sarney, fiscais do Sarney, a pessoa ia fiscalizar, eles empurravam a gente para a gente ir fiscalizar o preço no supermercado, e aí a pessoa ficava feliz que vinha a televisão e filmava ele. Eu vi aqui que a etiqueta aqui está uma em cima da outra com preço diferente. Tinha que trocar o preço 3 vezes por dia. Tu saía com salário, começava a pagar semanalmente, tu saía correndo com salário para o supermercado, porque à tarde já era outro preço, no dia seguinte o teu dinheiro já não vale mais nada. E isso aí é uma vez por mês no supermercado, né? Essa época tinha que ir cada vez que recebia, tinha que correr ao supermercado. Mas veja, assim, eu também acompanhei muito essa época, né? Eu me lembro, assim, correria na minha casa, como é que fazia para proteger o dinheiro. E isso foi relativamente estabilizado com o Plano Real, né? Exatamente. E o Plano Real. E depois disso nós tivemos quantos governos aí que vieram para deteriorar a economia, né? Olha só, nós estamos aí há 20 anos. A minha geração foi atingida na cabeça por isso aí. E aí é interessante, porque desde 95, foi o Plano Real, né? 95. O que aconteceu desde ali? 94. Moeda estabilizou, mas com altas taxas de juros. Nós vivemos com taxas de juros altas há 30 anos para segurar o fenômeno inflacionário. E isso
com as consequências que a gente Impressão de sabe. dinheiro, de moeda. O assunto tá bom, a gente tem muito ainda o que falar. Bastante a desenvolver. Como é bom, né? É bom demais. Conversar com pessoas esclarecidas e lúcidas que nos ajudam a pensar, a criar o pensamento crítico. Essa é a premissa, essa é a essência do Republic, não é, Toti? Mas a gente precisa dar um tempinho. Uma pausa, mas você não sai daí. A gente volta já já. Por que alguém criaria um canal de televisão em 2024? Não um podcast, não uma newsletter, não mais um perfil em rede social. Um canal de TV. A resposta é simples, porque acreditamos que existia uma conversa que o Brasil precisava ter, e ela estava ficando cada vez mais rara. Enquanto política, economia, educação e empreendedorismo eram reduzidos à superficialidade de ideologias, nós escolhemos fazer o caminho contrário. O Republic nasceu para aprofundar ideias, para ouvir quem pensa, produz, empreende, pesquisa e constrói. Um espaço onde perguntas podem ser feitas sem medo, onde a liberdade de expressão é um valor fundamental e onde a audiência é respeitada, capaz de refletir e tirar suas próprias conclusões. Ao longo desses 2 anos, recebemos economistas, professores, empresários, jornalistas, escritores, políticos e especialistas das mais diversas áreas. Conversamos sobre liberdade, economia, educação, cultura, inovação, tecnologia e os desafios que moldam o futuro do Brasil. Erramos, aprendemos, evoluímos e descobrimos algo importante. Existe uma enorme parcela da sociedade que ainda valoriza o pensamento crítico, o conhecimento e o debate de ideias, que quer trabalhar, produzir e ficar livre de burocracias arcaicas e controle do indivíduo. Pessoas que não procuram respostas prontas, mas argumentos, e entendem que uma sociedade mais livre e mais próspera depende de cidadãos capazes de pensar por conta própria. O Republic cresceu porque encontrou essas pessoas. 2 anos passaram e nós estamos apenas começando. Bem-vindo aos próximos anos, bem-vindo ao Republic. Estamos de volta com o especial de 2 anos do canal Republic. Hoje, Cris aqui reunindo grandes nomes para discutir o Brasil em transformação e o futuro que estamos construindo juntos. O programa está incrível e agora já estamos aqui, né, em pleno segundo bloco, falando de liderança, inovação e impacto. E aí eu quero saber do Estima, do Sérgio, na opinião de vocês, o que mais diferencia uma empresa preparada para o futuro daquela empresa que já ficou presa no passado? É o hoje. Ela tem que estar vivendo hoje um olho no gato, outro no peixe, tá? Então ela tem que estar olhando aqui, olhando lá na frente. Um objetivo claro, foco, e foco é saber dizer não para outras coisas, as tentações que aparecem, isso é para a vida pessoal e para a empresa, e estar atualizada sempre atualizada, conferir o seu mercado com as novidades, né? Tu vê a questão do varejo versus os marketplaces hoje, a venda na internet. Eu tenho amigos do varejo que eles têm certeza disso. Eu fico muito feliz por saber, porque eles estão tão ligados no seu cliente que eles foram para a web vender na internet, mas eles não deixam de dar atenção ao cliente que vai na loja, que gosta de ir na loja ainda. E mais, para minha surpresa, muita gente da geração Z. Tá? Quer dizer, é um ciclo se renovando. Tá? Bom, eu tenho uma pergunta para o Sérgio agora.
Sérgio, o desenvolvimento econômico e a formação de novas lideranças, isso tem que caminhar junto, né? Qual é o papel de entidades empresariais, que tu até citou algumas aqui, para criar esse ambiente mais favorável ao crescimento? É uma ótima pergunta. Nós aqui somos orgulhosos, acho, com razão, da tradição das nossas instituições aí e sempre penso que graças às lideranças que nós temos aqui, a qualidade das lideranças, que é o caso dos Link, sempre falo isso, sem favor algum, dos Gerdau e de outras famílias, só estou citando duas para não... que viram à frente, né, a importância de iniciativas que visem justamente fomentar um debate crítico, né, sobre instituições, principalmente, tá, valores e instituições. Eu penso que o IEE, por exemplo, para também ficar numa entidade, mas poderia citar várias, e até a IBF que está aqui, a Generativa, e tantas outras, né, Instituto Liberdade, tem um papel aí nessa história muito relevante e até às vezes subestimado em nível nacional. Porque hoje nós temos várias entidades liberais, felizmente, que propõem um debate, né, dessas questões, mas isso quando se começou lá atrás, na década de 80 ainda, pós-regime militar, isso foi extremamente inovador. E isso impactou no Brasil como um todo. E o Rio Grande do Sul é interessante, né, porque, não vou me alongar muito, mas o Rio Grande do Sul ele exportou ali o varguismo em certo momento, ele exportou o brizolismo, muitos dos generais aí saíram do regime militar, saíram daqui, mas eu vejo que o nosso papel, em dado momento, também foi propagar as ideias liberais. Talvez de forma singular, inclusive no Brasil. Estima, agora eu quero saber de ti uma coisa. A experiência de superação que tu já viveu na tua vida mudou as tuas prioridades? Eu não vou entrar em detalhes de qual das superações, mas Que devem ter sido muitas. eu tenho algumas, tá? E é mais fácil tu lidares com o que as pessoas chamam de problemas quando tu enfrentasse algumas coisas fortes na tua vida. E tu olha para aquilo ali e diz assim, cara, vai tranquilo que isso aqui não é um problema. Amanhã tu já vai entender que ele é menor do que tu imagina no impacto que tem. É a forja, né? A forja, exatamente. A casca se cria, né? Eu aprendi, depois da manhã completa 9 anos, perdi minha filha. Sentimos muito. E isso me ensinou barbaramente um monte de coisa. Me preocupava muito com muita coisa. Uhum. Passei a não me despreocupar, mas sim saber lidar de outra forma. Sim. A coisa que eu mais aprendi foi sobre ser grato. Eu agradeci a Deus pelos 27 anos que ela viveu comigo. Então, eu sou muito grato aos amigos que eu tenho, aos quais as coisas que a gente faz, né, Sérgio, para ajudar, que a gente acaba ajudando de alguma forma ou outra, são provas vivas de que nós podemos fazer. Se a gente tem uma boa ideia é 5% de uma realização de sucesso. Te agarra naquela boa ideia, persegue ela, vai atrás dela, não espera o poder público para resolver, não vai resolver nada para ti, só vai querer, quando começar a dar certo, a colar em ti para aparecer. Veja o Fórum da Liberdade, que aparece os políticos lá, naquela época, coisa, talvez durante o ano eles não aparecem, não aparecem. É verdade. Certa feita eu ouvi uma tese, uma teoria, né, sobre problemas, né? O que é problema? Problema é que nem um problema matemático. Na matemática, quando nós estávamos na escola, faculdade, enfim, era um problema que tinha solução. Então, legal. Problemas, todos têm solução, se for uma visão matemática da situação. Isso ajuda muito a viver. Claro, só que às vezes a vida te impõe condições que são diferentes dos problemas, mas os problemas, eles têm E os problemas até assim, ó, não tem como resolver esse problema. Pronto, está resolvido. Resolvido está. E eu até, o Estima é uma pessoa positiva, sempre me chamou atenção isso aí, viu? Nunca te falei, mas sempre me pareceu isso. E a minha irmã fala uma coisa muito interessante, ela diz assim, Sérgio, a gente tem que aprender a abstrair
sabe? Abstrair significa Deixa pro dar lado. menos relevância, às vezes, do que a gente dá para as coisas. É que tudo na vida tem o tamanho que a gente permite, né? A Exato. perspectiva que a gente dá. E tem experiências Isso é que são profundo. ruins, tem experiências que são ruins na vida de todo mundo, e que não vai ter jeito, a gente precisa lidar com elas, e às vezes, para ressignificar essas experiências que são ruins, tem que vivê-las novamente, o que exige coragem, né? Então, até um empreendedor, por exemplo, deu errado, né? Daqui a pouco ele se traumatiza, mas tem grandes histórias de sucesso, de aquele que quebrou, que foi mal, e ele foi de novo, aprendeu com o erro e foi bem de novo, né? Então, o sucesso tá naquele momento em que tu não desistisse da última vez, tá? É isso aí. E eu tenho um amigo, tem 36, 37 anos agora, o Gustavo Wappler, e ele me ensinou uma coisa há tantos anos atrás. Ele era estudante de engenharia mecânica, com 20 e poucos anos, na URGS, era piloto, um grande piloto de rally de velocidade, que é uma das provas mais difíceis, porque tu não tem um roteiro bonitinho, repete. E um dia ele mergulhou numa piscina e ficou tetraplégico, tá? E ele começou uma luta ali e ele disse assim, olha, eu vou voltar a pilotar. E os caras olhavam para ele assim, tipo, o cara não sabe nada, não mexia nada. Foi para o Hospital Sara, pediu para sair do Hospital Sara, porque queriam botar ele numa cadeira de roda, ele não aceitava. Bom, resumindo, deve fazer agora 14 anos, isso mais ou menos. Ele criou uma empresa de adaptação de carros para dirigir, tá? Ele vendeu essa empresa. Ele, no ano passado, correu o Rally de Erechim, que é uma prova válida pelo Sul-Americano de velocidade, tá? Inclusive, o Globo Esporte foi lá e não acreditou, né? Porque ele usa bengalas hoje, as mãos funcionam, as pernas não têm o mesmo reflexo, então ele dirige com adaptações aqui, tá? Mas eu contei tudo isso por um motivo, porque e ele tem a Clara, agora a filha dele, tá? Nasceu há 1 ano, fez 1 aninho. Eu já levei ele no IE, inclusive, uma vez para um grupo de formação que tinham desculpas enormes porque não poderiam competir. E a frase dele é a seguinte: desculpas verdadeiras são incapacitantes. Não tem motivo. Quer ver uma coisa? Eu cheguei aqui pontualmente 1 minuto atrasado, tá? Qual é o motivo? Se é o trânsito, o Sérgio pegou, vocês pegaram, todos que estão aqui à volta pegaram o mesmo trânsito que eu peguei, tá entendendo? É uma desculpa furada, tá? Ele, no caso dele, ele poderia estar em casa, uma cadeira de roda, gente levando para a cama, botando na cama, tirando da cama, coisa e tal. E ele tem motivo, tem a desculpa verdadeira, só que incapacitaria ele completamente. Então, quando eu me pego, às vezes, meio de cabeça baixa, coisa e tal, cara, isso aí... Aí eu me lembro do Gustavo e digo assim, cara, eu tenho motivo para não fazer tal coisa, mas se eu fizer, não adiantou nada. Tu falou uma palavra agora, motivo, e aí eu também pensei em propósito. A gente escuta muito falar sobre propósito, mas na prática, se a gente trouxer isso para as empresas, né? O que faz uma empresa ou um líder deixar um legado? Sim. Na verdade, assim, até conectando um pouquinho com o tema, né? Eu acho que hoje a gente vive um certo problema, que é uma cultura da hiperproteção, sabe? E um certo, que a gente fala no popular, um certo mimimi, assim. Então, as justificativas são enormes para tudo, né? Mas a gente sabe e tem exemplos de pessoas que fizeram completamente sua vida, né? E tiveram enorme sucesso, pessoas que vieram do Holocausto, vieram famílias destroçadas e deram a volta, né? Porque eu acho que aí tu entra no tema assim do propósito, né? De construir alguma coisa, né? Para esses imigrantes foi construir assim uma nova vida, né? Ressignificar, né? Um novo país a sua experiência, constituir uma família, né? Poder ter uma vida digna através do trabalho. E esse é um propósito assim, que a gente precisa valorizar, apesar de todas as dificuldades, né? O que me preocupa nos tempos atuais é que há uma desculpa para tudo e uma vitimização, sabe? E o passo seguinte... da culpa, né? Terceirização. E o passo seguinte disso não é a pessoa se achar que ela poderia fazer mais e não fez. É ela desenvolver um ressentimento. Uhum. E esse ressentimento ser bonito, sabe?
é quase uma nobreza de espírito apontar o dedo para o outro e dizer assim, é claro que existe fundamento em dizer que as coisas podem ser adversas e a gente pode, daqui a pouco, também não ter sido privilegiado em dada situação, é óbvio, mas é muito fácil buscar essa explicação ao invés de, bom, vamos batalhar. E acho que hoje a nossa cultura não é muito favorável a isso. E acho também que falta propósito nas pessoas, sabe? Falta um objetivo, assim, bem claro, tipo, eu quero chegar lá. E quando é que eu vou desistir? Nunca. Porque enquanto a gente não desiste, a gente tem chance de chegar lá. E isso vale para as empresas também. Eu não vejo assim o propósito. Às vezes o propósito da empresa é fazer o bem para outros. Bom, para fazer o bem para os outros ela precisa ser lucrativa, né? Ela precisa ser lucrativa. E com isso ela se desenvolve. E aí com isso ela consegue práticas até ambientais melhores, de tratamento dos seus funcionários. Precisa, mas para ela poder gerar lucro, precisa ter têmpera, né? Precisa ter competência, precisa ter, dado momento também, se reinventar. Então, eu acho mudar que equipes, mudar a equipe. Né? Os colaboradores também têm que estar imbuídos disso. Exato, mas as pessoas não conseguem mais lidar com feedbacks. Isso é um problema. Muito. Esse é um problema muito, porque tem, e desde a universidade. Eu tenho um amigo meu, ele é professor numa universidade federal, e aí ele está dizendo assim, ele se defronta com alguns alunos, tá? Muitas vezes até cotistas, mas não necessariamente, que, olha, isso aqui não pode ser assim, eu estou sofrendo, eu não consigo dormir à noite, eu vou denunciar. Então isso impõe uma barreira até no nível de ensino, porque o professor não vou me incomodar com isso aqui, então vamos baixar a régua. Né? Vamos baixar a régua. Mesma coisa numa hierarquia de comando. Vamos contemporizar, porque daqui a pouco esse negócio aqui eu vou... Então, é um limite que se tem que ter hoje, que às vezes não é nem bom. Pois é, e falando dessa nova geração, né, essa geração que está chegando no mercado, com outras expectativas, para a gente selar aqui a nossa conversa, o que os jovens profissionais exigem das empresas hoje, que há 20, há 30 anos atrás, quando o Totti entramos, por exemplo, no mercado de trabalho, nem se cogitava, não era pauta. O que eles exigem hoje? Olha, a gente tem muito contato no meu negócio na área de saúde, por exemplo. A gente tem muito contato com a área de recursos humanos. Eu tive uma aula esses dias numa cidade aqui da Serra com uma diretora de recursos humanos de um grupo enorme, tá? Era assim, nos anos 20, a pessoa trabalhava na empresa, o filho sabia que ia trabalhar na empresa e o neto ia trabalhar na empresa. O neto já até fez faculdade, coisa e tal, mas ele ia trabalhar na empresa. O bisneto não está querendo trabalhar na empresa. Então, o que ela me disse? Assim, nós dávamos educação para os filhos, porque sabíamos que os filhos viriam a ser nossos colaboradores, a participar do time. Essa empresa deve ter 14 mil colaboradores. Tá? E hoje não querem. Simplesmente não querem. Então, propósito vem para a vida, sabe? Assim, dirigir hoje é uma coisa que muito menos pessoas tiram carteira graças às tecnologias aí, de aplicativos de Uber, 99, etc. Muito menos querem apartamento para morar não também. Não querem, não precisa, porque aí tu sai de casa e volta, a louça continua ali, não é? A cama continua desarrumada. Tem até um meme na internet, bem diz, mãe, o que houve aqui em casa? Ela queria morar sozinho, cara. E assim, chegou um monte de coisa aqui embaixo, estou sem luz hoje. Chegava papel, eram as contas de luz do condomínio, né, do carro. Claro, isso é um extremo, uma gozação, tá? Mas eu tenho muita fé, sempre tenho fé na humanidade, porque nós éramos canibais lá atrás. Nós nos desenvolvemos até hoje. Nós temos a IA, nós temos a Singularity, que no ano de 2013 o professor José Cordeiro veio nos dizer no Fórum da Liberdade que em 2025 haveria a singularidade, que é o dia que o computador ultrapassaria... Acho que tá certo, quase certo. Humano, o pensamento humano com relação a ter emoção e poder de decisão, etc.
algumas coisas que a gente está vendo com o Antrópico, por exemplo, que aconteceu esse fim de semana, que é uma prova de que algo está acontecendo. Então, deixa rolar, sabe? Sim. Deixa rolar tudo. Assim, a IA não vai tirar emprego de ninguém, tá? As pessoas vão se adaptar. Funções vão cair porque não tem mais necessidade. É muito melhor eu, que sou um operador por exemplo, um analista de raio-x ou de ecografia, cara, um banco de dados com muito mais informações, ele é muito mais rápido para dizer o que tem ali, ou a coisa que eu não consigo ver, ele vai detectar e vai informar. Então, eu estou apto a ir para um outro patamar, porque isso aqui, uma máquina vai me resolver o problema. Se eu começar a olhar que essa máquina vai me substituir, né? O mundo tá ruim porque eu... Na verdade, a gente tem que ver a inteligência artificial como uma ferramenta Claro. que a gente tem que entender como usar ela da melhor forma e ela nos ajudar. Não é uma competição, né? O que o jovem quer, a gente sabe. Ele quer ter uma experiência rica, ele quer ter crescimento. Instantâneo. E isso tudo. Agora, o que ele está disposto a suportar, a gente não sabe muito bem, né, para chegar nisso, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, nós estamos vivendo um momento muito desafiador para todo mundo, com muitas mudanças, e precisamos todos nos adaptar. E eu acho, no final das contas, né, que o medo da mudança sempre foi muito presente, né? Então, com a Revolução Industrial, eram os ludistas lá que destruíam máquinas. Agora, a nova revolução é uma revolução tecnológica. Ela vai... Já queimaram livros. Né? Ela vai destruir muito, mas ela vai criar muito também, como sempre, né? É um processo... O Schumpeter dizia, o capitalismo é um processo de destruição criativa. A pessoa tem que pegar os exemplos passados, qualquer pessoa tem que bater na cabeça assim. Cara, olha aqui, ó. O táxi era uma coisa que valia uma placa de táxi. Sim. Em Nova York, os caras fizeram um IPO de uma frota de táxi, tá? Que valia cada placa $1 milhão. Virou pó. Sim, eu mesmo fui um amigo, disse, não, nós vamos ficar ricos de como? Vamos investir agora em carta licença de táxi. Mas o que? O mercado foi disruptado. Né? Lembram do telefone fixo? Mas eu fiquei respeitando ele terminar de falar aqui. O telefone era declarado no imposto de renda. Sim, eram ações. E o cara que tinha um amigo na CRT tinha várias linhas e alugava. Cara. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... E tem gente que foi contra a privatização da empresa estatal. Aqui em Porto Alegre, os motoristas de Uber que apareciam no aeroporto apanhavam. Tomaram uma camaçada de pau aqui. Mas assim são as defesas dos nichos de mercado, a gente entende isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte... As coisas vão acontecendo. Né? Então, eu, na minha adolescência, eu tinha acesso, a informação era a enciclopédia Barça, lembra? Tesouro da Juventude. Hoje, no celular, tem acesso à biblioteca, uma biblioteca maior do que a biblioteca de Constantinopla. E é assim. Então, o capitalismo é um processo de superação das amarras. As coisas vão melhorar. A pobreza vai diminuindo, na verdade, as pessoas vivem mais... vivem com mais qualidade, com mais acesso a bens, tudo isso é verdade no processo. O Brasil está atrasado nisso aí. O Brasil podia estar bem mais à frente, pela capacidade das pessoas, podia estar bem mais... Nós estamos há 100 anos dos Estados Unidos, mas, apesar disso, a mensagem do estímulo é verdadeira. Assim, a mensagem ela é positiva. Apesar das adversidades, a mensagem é positiva, porque as coisas elas vão numa tendência maior, se a gente enxergar mais de longe, elas vão melhorando. Que maneira boa de comemorar 2 anos do Republic, não é, Totti? Excelente. É tanta reflexão, é tanta coisa para a gente pensar e para projetar também. E ao longo desse programa nós falamos sobre inovação, sobre liderança, sobre empreendedorismo e, acima de tudo, eu acho que sobre o futuro e sobre o ser humano, né, principalmente. Porque pensar no futuro também é uma forma, Cris, da gente assumir a responsabilidade de construir ele. Uhum. A gente agradece muito vocês, o tempo passou voando, poderia ficar aqui muito tempo discutindo tantos assuntos importantes, e foi uma dádiva pra gente isso, né? Foi muito bom, obrigada Estima, obrigada Sérgio, e é justamente essa a missão do canal Republic, promover conversas que inspiram, provocam reflexões e ajudam a formar uma sociedade mais preparada, porque os desafios, eles vêm. Totti, valeu por esse programa, adorei participar, muito obrigada. Obrigado pela parceria de sempre, e fica aqui o nosso agradecimento aos convidados mais uma vez,
e a você que estava aí nos acompanhando e continua sempre conosco. Até o próximo programa. Obrigada também a você que nos acompanha a partir das redes sociais, que acompanha esses 2 anos do canal Republic, e saiba que o melhor ainda está por vir. Até a próxima. Tchau.